Boa noite, irmãos, a graça e a paz para quem está aqui na igreja, para quem está em casa também acompanhando o estudo. Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse um momento seus olhos para que pudéssemos dirigir a Deus a nossa oração essa noite. Paizinho, obrigado por essa noite. Te agradecemos pelo dom gratuito da vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos. Te agradecemos por mais uma noite de estarmos aqui na tua presença, de podermos compartilhar da tua palavra, de podermos aprender um pouco mais, ó Deus, desse texto aqui de 1 Coríntios 4, que o Senhor fala com cada um de nós essa noite e que o teu Santo Espírito possa mostrar e revelar a tua palavra aos nossos corações. Abençoe os que estão aqui na igreja, os que estão em casa também, que acompanharão esse culto, que a presença do teu Espírito Santo possa estar aqui agindo entre nós e agindo também nas pessoas que estarão participando online desse estudo. Nós colocamos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família nas mãos do Senhor essa noite e pedimos a tua bênção a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então em 1 Coríntios, capítulo de número 4. A lição da revista é a lição de número 6. O senhor acende para mim, Theo, por favor, no meio? Obrigado. 1 Coríntios, capítulo de número 4. O versículo será do 1 até o versículo 5. Hoje nós iremos falar dos ministros e despenseiros. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através desse estudo. Nós vamos falar hoje dos ministros e despenseiros, né? E antes da gente falar desses dois pontos, o versículo de número-chave é 1 Coríntios 4:1, que diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O alvo da nossa lição hoje, qual será? Nós entenderemos como é importante considerar os obreiros numa perspectiva divina e perceberá qual é o propósito de Deus para os seus servos e qual a exigência que lhes faz. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? Primeiro, como nós devemos olhar para os obreiros. O que são os obreiros, gente? Aqueles que fazem a obra do Senhor, de maneira bem simples. Então, o que Paulo falou aqui, e nós iremos estudar, é exatamente isso. Nós vamos ver como que a gente tem que considerar os obreiros e depois também saber as exigências que Deus faz quanto a esses servos, quanto a esses obreiros, tá? Então esse é o alvo principal da nossa lição de hoje. Na introdução aí da revistinha diz assim, que embora tivesse cumprido a missão em Corinto da melhor maneira possível, Paulo era mal compreendido e injustamente condenado por parte de alguns crentes. Então mesmo Paulo, gente, sendo um dos maiores apóstolos, um dos maiores mestres da sua época, um dos fundadores da igreja de Corinto,
as pessoas julgavam, né? E muitas vezes ele era mal compreendido pelos crentes da igreja de Corinto. Na realidade, os coríntios tinham uma opinião distorcida acerca dos servos de Deus que haviam servido a igreja. Então, a igreja de Corinto, ela tem dificuldade ou uma maneira errada, né, distorcida, de enxergar os servos de Deus. Aliás, se eu não me engano, é Paulo que em Coríntios ele fala da questão de remunerar pastores. Ele não exigiu da igreja de Corinto, mas ele ensinou a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, ela tinha muita avareza, e segundo a história da igreja, segundo a palavra, a gente sabe que não era uma igreja que contribuiu fielmente com o pastoreio, né, o ministério de Paulo, a gente sabe disso. Talvez por desconfiança, ou talvez até pela visão distorcida que eles tinham acerca dos servos da igreja do Senhor, tá? Os obreiros estavam sendo vítimas de um julgamento errado acerca do ministério exercido, por causa do espírito sectário que dominava os membros da igreja, né? Além de tudo isso, o que tinha dentro da igreja, que a gente falou já aqui? Os partidos. Tinha o partido de Paulo, Apolo, de Cefas e o partido de Cristo. Então eles tinham essa dificuldade com relação a compreender o ministério desses obreiros ou dos servos do Senhor. Nos versículos, né, nesses versículos somos ensinados a considerar os obreiros sob a perspectiva divina. Então, do 1 até o 5 que nós lemos, o que a gente tem que considerar? Que Deus tem uma visão a respeito dos seus obreiros. Não cabe a nós julgarmos os obreiros, os ministros. É Deus que vai julgar. Isso nós vamos falar assim muito bem falado na lição de hoje, tá? Paulo deixa claro que não são a popularidade, personalidade, os graus acadêmicos e o desempenho que qualifica os obreiros. Não é quantas faculdades tem, não são os diplomas, não é o tamanho da igreja, não é a questão da personalidade do obreiro, não é a questão da popularidade, né, se ele é popular ou não. Deus não está avaliando isso. Deus ele vai ver uma coisa chamada a fidelidade dos obreiros. Esse obreiro é fiel ou não a ele? É isso que ele vai observar, tá? Então, para nos ajudar a entender o propósito de Deus para os servos, o apóstolo nos ensina sobre a identidade que devem ter, as exigências que lhes é feita e a avaliação a que são submetidos. Então, quem faz essa avaliação? O próprio Deus, né? Não cabe a nós, e aqui também eu me coloco como ovelha, ficar julgando a atitude de um líder, de um obreiro, de um dispenseiro da obra do Senhor. A gente tem que saber que tudo que a gente faz, e Paulo fala bem claro isso, né? O que está em oculto, que nós fizemos mal ou que nós fizemos de bom, Deus um dia vai revelar e Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Agora é interessante que Deus não julga só as obras, Ele julga a intenção. O porquê que eu fiz o que eu fiz, né? Ele vai julgar o porquê Paulo pregou, porquê que eu prego, porquê que eu estou aqui, porquê que você serve a Deus, porquê que os obreiros prestam serviço a Deus e assim por diante. Mas o julgamento pertence a quem? Ao Senhor, porque Deus conhece o nosso coração. Os homens não conhecem, mas Deus conhece o nosso coração. Primeiro ponto da mensagem então, já que nós já demos aqui a introdução, eu gostaria que vocês acompanhassem aí, 1 Coríntios 4:1, que nós vamos falar da identidade então dos obreiros. Acompanhem comigo, por favor. Então no versículo 1 diz: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então vamos lá, vamos falar da identidade dos obreiros. Essa identidade era característica de Paulo, Apolo e Pedro, o que está indicado no uso do pronome nos, e por extensão de todos os obreiros cristãos. Então quando ele fala assim, né, assim pois importa que os homens nos considerem, ele está colocando a vida dele, ele está colocando a vida de Apolo, de Pedro, e também nós, hoje que somos esses servos que levam a mensagem do Senhor, tá?
quando ele fala aí, os homens que consideravam os ministros podiam ser cristãos e não cristãos. Então, quando a igreja, vamos falar de Corinto aqui, ele está falando que tantos que são da igreja de Corinto, ou que são cristãos ou não, eles estão considerando os servos do Senhor, ou seja, estão fazendo julgamento, tá? Isso é normal. Dificilmente alguém que prega, alguém que é um dispenseiro, alguém que é um ministro, dificilmente ele vai escapar de um julgamento ou de uma crítica, dificilmente. Então isso acontece dentro do cristianismo, de pessoas que servem a Deus, e também acontece no mundo. Se a gente for levar para o mundo, né, as pessoas só falam, a maioria, mal dos ministros de Deus. Mas vamos lá. Se os últimos desconsideravam os servos do Senhor, dá-se a eles o desconto de não conhecerem as coisas de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui, o autor? De que um ímpio não considerar um servo do Senhor como alguém fiel que está levando a palavra, até dá para a gente entender. O problema é quando isso acontece dentro da igreja, que não há uma valorização daqueles que pregam a palavra do Senhor, né? Por isso que o autor diz, né? Mas espera-se que os cristãos não tenham o mesmo conceito errado acerca dos que pregam e ensinam o evangelho. O mundo vai falar mal, vai julgar mal, mas nós que servimos a Deus, nós temos que tomar cuidado, né? Porque são homens, sim, com os pés de barro, mas que foram levantados por Deus para anunciar a palavra dele, tá? E um dia, volto a dizer, nós seremos julgados pelo Senhor, esses dispenseiros e ministros da parte de Deus. No item 1 aí, dessa identidade dos obreiros, nós vamos falar duas coisas. No item 1 nós vamos falar quem são e o que é ministros, e no item 2 nós vamos falar dos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então duas coisas, aparecem dois termos aqui, melhor dizendo. O primeiro deles é a palavra ministro, e o segundo é despenseiro. O que é um ministro? Literalmente, a palavra ministro indica subordinação, ou seja, alguém que está subordinado a alguém. E aqui, quando a gente fala de esse alguém, na igreja, é a Deus, tá? Essa palavra aqui, que é ministro, era usada originalmente para descrever um remador inferior em um navio. Então, quando Paulo escreve essa palavra aqui, né? Considerem como ministros, quando ele usa a palavra ministro, ele está se referindo a alguém que está remando. Mas aonde esse alguém está remando? Era um remador inferior que estava ali remando em um navio. Eu não sei se vocês já assistiram filmes antigos, né? Não tinha motor como nós temos hoje. Como que era feito então? Remando no braço. Então, quando Paulo fala de ministro, ele está falando isso, é aquele remador inferior. Até o autor colocou aqui, né, do texto, que é a galera, né? A gente poderia dizer que era o peão, era o serviço braçal. Tinha 3 níveis, né, com 3 níveis de remo. No grego a palavra é uperetes, diferente de diáconos, tá? Então, quando Paulo usa a palavra ministro, ele está falando uperetes, que é o quê? Aquele remador que ficava na parte inferior do barco ou do navio, tá? Então, o cargo desse remador é extremamente importante, vocês não acham? Só que em nível de hierarquia, ele é a classe talvez mais baixa. Deu para entender isso? Então, o que Paulo está falando? O que Paulo quer dizer quando ele fala ministros de Cristo? O apóstolo Paulo, ao usar esse termo, ele queria, né, demonstrar que os ministros cristãos são, acima de tudo, subordinados a Cristo, a quem servem sem que estejam preocupados com posição ou glória. Então, quando Paulo fala ministros de Cristo, a ideia dele é homens que foram levantados por Deus, mas que estão subordinados a Cristo Jesus. Né? Se a gente pudesse usar, a gente usaria também a palavra aqui de um servo. O servo, ele está para servir, assim como esse remador estava ali somente para remar. Então, na visão de Paulo é isso, é alguém que está subordinado a Cristo. E esse alguém não deve estar preocupado com 2 coisas importantes: posição
e também com a glória. Sabe o que isso quer dizer? O título, gente, para quem é ministro, não é tão importante. A questão da posição dele hierárquica, né? Teve uma vez que um pastor no nosso distrito, né? A igreja do Nazareno, ele tem algumas categorias de pastores. Primeiro ele começa como ministro local, que é o caso do pastor Samuel, pastor Zé, todos passaram por isso, eu também passei. Primeiro ele tem uma licença local, depois o ministro tem uma licença distrital, e depois de 3 licenças distritais, ele é ordenado como presbítero da igreja. E quando a gente fala presbítero ordenado, a gente usa a expressão reverendo, né, pastor? Eu, pastor Zé e tantos outros já têm o título de reverendo. Mas eu achei engraçado uma vez que teve um pastor no distrito que quando ele recebeu, ele falou: a partir de agora vocês me chamam de reverendo, né? É o sumo, é alguém superior. Irmãos, o ministro é servo. O ministro não está preocupado com a posição. Se eu tenho o título de pastor, de presbítero, de reverendo, de sumo sacerdote, isso não interessa. O que Deus vai ver é se eu tenho ensinado, pregado ou feito a obra de forma fiel. E uma segunda coisa que é muito tentadora também para o ministério desses ministros aqui, é a questão da glória. O que tem a ver glória? Sabe o que é? O aplauso é para mim, a glória é para mim, não é para Deus. É a síndrome de Satanás. Talvez Satanás olhasse para ele e falasse assim: nossa, mas como eu sou belo, como eu sou bonito, né? A Bíblia fala que ele era um anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo de luz. Só que a palavra fala que a soberba penetrou dentro do coração dele. E ele falou: eu quero ser igual a Deus. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí o que ele fez? Expulsou Satanás então do céu. E aí ele veio para a terra. E ele causou tudo aquilo que a gente já sabe, né? Através dele veio a queda do homem e tantas outras coisas. Mas o sentimento é o quê? De glória. É para mim. Então os ministros, eles devem tomar cuidado para não estar preocupado com a posição e nem com a glória. Nós somos chamados apenas para remar, servir, né? Então, enquanto o remo está na minha mão, vamos remar. A glória é dele, e a posição é ele quem faz de acordo com a sua vontade. A segunda palavra que aparece aí é a palavra despenseiros. Alguém aqui na igreja ou em casa sabe o que é despenseiro? Alguém sabe, gente? O senhor lembra, pastor? É o mordomo, é isso aí. O pastor Zé Roberto tá ligado aí. Nada mais é do que um mordomo. Oi? Antigamente tinha o mordomo, tinha o capataz, ou o administrador de fazenda, administrador de uma casa. Essa palavra despenseiros, né, do ministério, vem da tradução da palavra oikonomos, que literalmente significa mordomo. Então, na tradução de despenseiros, nós encontramos essa palavra, então, mordomo. Antigamente, o mordomo ele fazia o quê? Diz aqui na revistinha, né, que ele era como um escravo de confiança que supervisionava a propriedade do patrão, campos, vinhas, finanças, alimentação, e outros servos da casa estavam sobre o seu comando. Tem um homem que eu gosto muito no Antigo Testamento, que é José. José ele foi como mordomo. Ele serviu na casa de Potifar. E diz a palavra que quando a mulher de Potifar vai dar em cima dele, ele fala assim: meu senhor me colocou acima de tudo, mas ele não me autorizou a sair com você. Vocês lembram disso? José, ele era um mordomo. Então, quando nós encontramos aqui a palavra despenseiros, a gente tem que entender isso. É o mordomo, né? Nós não somos o dono. O mordomo, ele cuida da casa inteira, mas quem que é o dono? Não é ele. Ele administra tudo.
Ele mexe nas finanças, ele mexia no campo, na vinha, na alimentação, nos servos, tudo, né? Ele fazia tudo, mas não era dele. Ele era um administrador, ou um capataz, ou um mordomo mesmo, alguém que estava sob o comando do seu senhor, tá? Quando fala, né, que são despenseiros dos mistérios de Deus, então são mordomos dos mistérios de Deus. Que mistério que é esse, né? Como a gente já viu antes, né, em 1 Coríntios 2,7, mistérios é um termo usado no Novo Testamento com referência ao plano de Deus para a salvação do homem em Cristo Jesus. O que era antes um mistério no Antigo Testamento, hoje já foi revelado a nós, que era o quê? O plano de Deus para a salvação dos homens em Cristo Jesus. Então, ministros é aquele remador da parte inferior do navio. Então eu sou um remador de Cristo. O segundo dispenseiro, eu sou um mordomo, né? Eu não sou o Senhor, eu só sirvo a esse Senhor, tá? Enquanto ministro implica a subordinação do servo cristão a Cristo, despenseiro implica a responsabilidade de prover o sustento espiritual da casa de Deus. Olha que coisa interessante que o autor fala aqui da revista. Ele fala que nessas duas palavras, a primeira dela, ministro, é com relação à minha posição diante de Jesus. Eu estou subordinado a Ele. No dispenseiros muda um pouquinho, porque não é mais agora subordinação. O dispenseiro agora quer dizer que eu tenho uma responsabilidade em administrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. No caso do pregador, do pastor, do líder, ele está encarregado do quê? Aqui ele fala, né? Que é levar o sustento espiritual para a igreja ou para a casa do Senhor. Essa é a minha responsabilidade. Então, como ministro, é minha posição, que é de servo, subordinado. Agora, como dispenseiro, eu tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade é o quê? De prover o alimento para vocês, tá? Então é disso que eu, pastor Zé e tantos outros pregadores e pregadoras da palavra vão ser cobrados diante de Deus um dia. Se nós fomos subordinados a Ele, e se nós tivemos a responsabilidade de prover alimento espiritual às pessoas. O que Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto e para nós é exatamente isso, tá? Segundo ponto, vamos lá. Até aqui alguém tem alguma dúvida aqui da igreja ou no chat do YouTube? Ninguém aqui da igreja? Pastor Zé tem alguma coisa a acrescentar? Se tiver, depois também a gente abre para falar. Segunda coisa aí, segundo item. O que se requer do obreiro? Então nós primeiro falamos da identidade. Agora, o que se requer desse obreiro? O que se requer? No versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Deus espera dos seus obreiros? O que requer dos seus obreiros? A gente já respondeu, que ele seja encontrado fiel. Só que não é tão simples, vamos lá. O requisito primordial dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Um mordomo antigo não passava constantemente por uma rigorosa supervisão. Ele fazia o seu trabalho, mas não era supervisionado. Talvez só pelo seu senhor, mas não conseguia acompanhar. Beleza. Por isso era necessário que preenchesse esse requisito primordial. Por não passar pela supervisão, o que esse dispenseiro tinha que ser então? Fiel. Alguém que ia dar conta do seu trabalho, ia fazer com responsabilidade e com fidelidade o serviço de mordomia, né? É tão interessante isso, gente, porque o mordomo ele tem que ser fiel. Sabe por quê? Porque ele vai cuidar de uma coisa que não é dele. Lembra da parábola dos talentos? Vocês lembram? Exemplifica um pouquinho isso. Deus deu 5, o Senhor deu 5 para um, 3 para outro e 1 para o outro, ou 2 para um, 5, 2 e 1, né? Ele deu os talentos. E aí o que a palavra de Deus fala? Que o que recebeu 5, multiplicou, ganhou mais 5. O que ganhou 2, multiplicou e ganhou mais 2. O que ganhou 1, o que ele fez? Eu vou enterrar, eu vou guardar, porque o meu Senhor é bravo.
E aí esse que guarda, que não desenvolve com responsabilidade e fidelidade aquilo que Deus havia dado para ele, a palavra fala que até o que foi dado a ele será tirado e arrancado. Sabe por quê, gente? Porque não é nosso. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para administrar é dele, não é nosso. Friamente falando para vocês entenderem, vocês não são minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. É claro que há uma responsabilidade de eu pastorear vocês, não estou me isentando disso. Mas nós somos ovelhas de um pastor supremo. Tem eu, tem o Zé, tem o Samuel, tem os pastores. Só que nós somos ovelha, e eu também sou ovelha de Cristo. Há um supremo pastor. As ovelhas não são minhas. As ovelhas são dele. E eu tenho que fazer ou desempenhar com fidelidade, com responsabilidade aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aliás, vocês conhecem uma história de um mordomo que serviu por muito tempo a um senhor. Isso aqui não está na revistinha, viu? Diz que ele serviu muito tempo e chegou o tempo dele se aposentar. E ele pediu para o seu senhor, dizendo: olha, eu quero me aposentar e eu quero que você faça os acertos que eu trabalhei durante esses anos com você. E o Senhor falou assim: olha, antes de você se aposentar, você vai construir então a sua última casa. Não sei quem já ouviu essa história. E diz que o cara falou assim: nossa, mas agora eu vou ter que construir uma última casa ainda para o meu Senhor? Pois bem, ele foi e fez a casa, só que ele fez meia boca. Ele construiu uma casa, sabe, meio capenga. Ele falou: já que é meu último trabalho, eu vou aposentar, então eu vou fazer de qualquer jeito para me livrar logo disso e passar o resto da vida sem trabalhar agora. E diz que ele terminou a casa e chegou para o seu senhor e falou assim: olha, está aqui o último serviço que eu fiz e eu estou entregando aqui a chave da casa que o senhor mandou eu construir. Então ele falou assim: então, essa casa eu deixei você construir, que é essa casa que eu vou dar para você agora morar para o resto da sua vida, né? O que a gente aprende com isso? Que a fidelidade é até o fim. Às vezes a gente acha que vamos fazer de qualquer jeito, né? Não podemos fazer de qualquer jeito, né? Aqui entra pastor, pregador, obreiro, ministro. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, né? A Bíblia fala: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Talvez Paulo quisesse sugerir aos coríntios que por meio desse critério deviam avaliar a ele e aos outros. Com isso não teriam predileção por nenhum, pois concluiriam que todos foram fiéis no cumprimento da missão proposta. Lembrando aqui que ele está falando dele, de Apolo e de Pedro. Então, quando fala aqui que o obreiro seja achado ou encontrado fiel, ele estava falando com propriedade, que tanto ele, quanto Pedro, quanto Apolo, eles eram fiéis, como os despenseiros ou como mordomos de Cristo, mordomos do Senhor. E nós hoje, com que critério avaliamos os verdadeiros obreiros do Senhor? Como que nós temos enxergado e avaliado os obreiros do Senhor? É significativo notar que Paulo enviou Timóteo para servir em Coríntio e apresentou assim, no capítulo 4 mesmo, versículo 17, diz assim: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e o quê? Fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, como que ele apresentou Timóteo? Como alguém fiel. O dispenseiro, o mordomo tem que ser fiel. Na carta aos Colossenses, ele também menciona outros colaboradores seus, que era Epáfras e Tíquico, e se refere aos dois também como fiéis ministros. Isso está lá em Colossenses 1,7 e Colossenses 4,7. A gente não vai ler, mas fala que tanto Epáfras e Tíquico, eles eram fiéis, mordomos fiéis. A fidelidade é um requisito indispensável tanto ao ministro como ao mordomo.
É uma contradição que o servo seja infiel e o mordomo não seja confiável. Quando o Senhor voltar, cobrará dos seus obreiros a fidelidade. O finalzinho da frase diz que quem cobrará? O Senhor. É Ele quem vai cobrar se a gente foi fiel ou não, né? Se os obreiros, os dispenseiros ou os ministros foram fiéis ao chamado de Deus, a fidelidade em servir, em cuidar daquilo que não era dele, mas o seu Senhor. E por fim, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas vamos lá. Vamos falar da avaliação dos obreiros. Então, primeiro a gente falou da identidade do obreiro. Nós falamos o que se requer do obreiro, que é fidelidade. E agora nós vamos falar a questão da avaliação dos obreiros. No versículo 3 a 5 de 1 Coríntios, por favor, a Aninha vai colocar para nós aí, Aninha, enquanto isso eu bebo água. Vamos lá. Versículo 3 ao 5 diz: Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, por fim, nós vamos falar da avaliação. Os coríntios, em decorrência do seu espírito de partidarismo, haviam feito julgamento dos seus líderes espirituais, vindo a preferir um em detrimento de outros. Paulo lhes fala então dos 3 tipos de julgamento que um homem pode enfrentar. Então, por ter partidarismo na igreja, os 3 eram muito julgados, tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro. Agora, a gente tem que entender que nós, ministros ou dispenseiros ou obreiros, nós enfrentaremos julgamento. As pessoas vão nos julgar, né? Aqui, se eu pudesse, né, também embarcar aí líderes, pessoas que estão servindo à frente da igreja com a gente, é inevitável os julgamentos. A todo momento as pessoas vão nos julgar, a todo momento. Se você faz, você vai ser julgado, e se você não faz, você vai ser julgado. Isso é algo contínuo na vida de um ministro, tá? Então, o homem pode enfrentar sim. Na primeira avaliação é a avaliação dos outros. A fidelidade a Deus é difícil de ser avaliada por homens. Por isso Paulo diz que, como dispenseiro ou mordomo, não era de grande importância ele ser julgado pelos coríntios, nem por tribunal humano. O homem é incapaz de chegar a um julgamento correto acerca da verdadeira fidelidade a Deus. Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui Deus falou muito comigo hoje à tarde. O julgamento, eu sei que de uma certa forma, ele mexe com o coração de um líder, de um ministro, de um obreiro, de um dispenseiro. Ele mexe. Agora, qual que é a consciência? Que quando vier a avaliação dos outros, a gente tem que ficar tranquilo. Porque os outros não conhecem o quê? O nosso coração. O que Paulo está tentando dizer é exatamente isso. O homem, ele é incapaz de chegar a um julgamento correto acerca da verdadeira fidelidade a Deus. Eu não consigo julgar a fidelidade do pastor Zé Roberto a Deus, da Silvana, da minha mãe, da Rita, não consigo. Porque eu não conheço o que está no íntimo das pessoas. Gente, isso aqui é muito importante para nós. Existem no meio, né, ou há no meio das igrejas essa questão do julgamento, de se é fiel ou não, se é verdadeiro ou não, se tem fidelidade a Deus ou não. Gente, é algo que só Deus conhece e pode julgar.
É só Ele. Quando você está na igreja, quando você frequenta uma igreja, eu sei que olha mesmo para o líder, olha para o dispenseiro, a gente olha. Só que o dispenseiro ele vai prestar conta com quem? Com o Senhor da obra. O julgamento ou a avaliação que é dos outros, não de Deus, deixa para os outros. Isso eu precisei tratar, né, na minha vida. O pensamento do outro é o pensamento do outro. O pensamento do outro, vou melhorar, a respeito de mim é o pensamento do outro a respeito de mim. O que eu tenho que andar é em paz com quem? Com Deus. Se eu não estou em paz com Deus, então que eu conserte algumas coisas na minha vida. Né? Mas o julgamento do outro é o julgamento do outro, é a visão do outro, não é muitas vezes a visão que nós temos dentro do nosso coração de nós mesmos, tá? Então Paulo está pontuando isso. Ele também faz uma avaliação de si mesmo, ou de si próprio. Primeiro ele vê uma avaliação dos outros, só que ele faz a avaliação de si mesmo. O apóstolo também tinha consciência de que, devido à sua natureza humana e ao seu julgamento tendencioso, a avaliação que viesse a fazer de si mesmo não era confiável. Contudo, em relação ao serviço cristão, em nada sua consciência o acusava. Olha que interessante, porque a natureza do homem é pecaminosa. Se a gente faz uma avaliação de nós mesmos, achando, nossa, eu sou fiel, a gente pode se enganar. Então, na questão do julgamento da fidelidade, ele deixou para quem? Para o Senhor. É o Senhor quem julga. Agora Paulo fala uma coisa interessante. Né? Ele diz assim que na questão do serviço cristão, ou seja, do trabalho que ele executava na igreja de Cristo, ele estava tranquilo. Porque ele fazia, diz a palavra de Deus, né, que ele fazia além daquilo que um servo fiel faz. Gente, quando a gente fala hoje de um pregador que viaja, que faz, né, trabalhos evangelísticos por todo mundo, a gente tem que entender uma coisa, né? Que hoje tem avião, hoje tem carro, hoje tem trem, hoje tem ônibus, tem um monte de coisa. Na época de Paulo, não. Paulo enfrentou viagens de navios longas. Paulo passou por naufrágio. A Bíblia fala que Paulo foi assaltado em algumas estradas, correndo perigo de morte até. E no meio deles, né, entre os patrícios ele fala, entre pessoas do seu próprio povo, da sua própria terra natal. Paulo era alguém que tinha consciência tranquila com relação ao trabalho que ele fazia de dispenseiro, de mordomo do Senhor. Em Corinto ele fala assim, olha, eu vou trabalhar, mas eu não quero o salário de vocês. Eu vou fazer tenda. E ele fazia tenda na época dele. Ele falou assim, eu trabalho pregando e vou trabalhar também confeccionando tenda, para não ser pesado para vocês. E gente, a igreja de Corinto era numa cidade rica ou pobre? O que vocês acham? Riquíssima, né, pastor? Riquíssima. Se eu não me engano, a igreja de Filipos, que mandou ofertas para Jerusalém, Tessalônica, pobres, só que contribuía com Jerusalém e com o ministério de muitas pessoas que pregavam a Cristo. A igreja de Filipos, né, os filipenses também sustentavam o ministério de Paulo. Corinto, que era uma cidade portuária, gente. Cidade portuária naquela época, hoje a gente já vê, né, Santos, eu fui em Santos no começo do ano, você vê a cidade evoluiu. Por quê? Né, tem todos os problemas como qualquer cidade, mas evolui porque gira dinheiro ali, a economia gira, tem emprego. Naquela época, os navios eram o que comandava a logística. Não é igual hoje, que tem aviões, que tem trens que levam cargas, não, era tudo navio. E Paulo, ele estava assim, minha consciência está tranquila com relação a isso. Eu preguei a palavra para vocês e ainda no meio de vocês, eu não tirava oferta nenhuma, para não ser pesado para vocês, tá?
Então que a gente possa pensar nessa questão. Mesmo assim, não se dava por justificado, porque a avaliação incontestável da sua fidelidade ao serviço só poderia ser feita pelo Senhor. Isso é muito bom, gente, porque Deus conhece os nossos corações. E mais do que isso, Ele conhece os intentos. O salmista fala isso, né? Que Ele sabe quando a gente deita, quando se levanta. A palavra não saiu da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele nos conhece, né? Então, Paulo ele falou, olha, nem a avaliação de mim mesmo eu vou ser fiel se eu for me julgar. Então deixa para o Senhor que é fiel, que é justo. E a avaliação de Deus, né? Então Deus já planejou um dia quando trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Essa palavra desígnio aqui, ela é muito forte, né? Porque desígnio fala um pouco de intenções. E aí, gente, é só Deus que sabe. Eu preguei, qual a motivação de eu pregar? Né? Muitos líderes, às vezes pregam com a intenção de arrebanhar. Muitos líderes pregam com a intenção de ver pessoas livres do inferno. Muitos líderes pregam com a intenção financeira, monetária. E assim nós temos. Agora, quem vai fazer o julgamento fiel? Só Deus. Só Deus que pode fazer esse julgamento fiel. Ele julgará não apenas os que os olhos veem, mas o que não é visível, não se pode conhecer, porque se passa no recesso da alma, está lá dentro. Lembra quando Deus vai falar com Caim, que matou Abel? Ele fala, Abel, teu semblante está caído, camarada, o que está acontecendo com você? Ele falou, comigo não está acontecendo nada, né? Ele fala, olha, cuidado com o teu desejo, porque esse desejo pode ser usado contra você mesmo. A intenção da oferta de Abel foi uma, a intenção da oferta de Caim foi outra. E a sentença veio na hora. Lembra também de Ananias e Safira e a oferta de Barnabé? Barnabé veio, trouxe a oferta do valor total que ele tinha vendido a sua propriedade. Ananias e Safira, querendo impressionar as pessoas, chegaram lá também dizendo, olha, nós vendemos uma propriedade, estamos trazendo dinheiro aqui integral aos pés dos apóstolos. Diz a palavra que Pedro fala, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Porque a intenção, ali várias coisas acontecem, mas a intenção dele era o quê? Impressionar os outros com a sua oferta. Então ele cai no erro de impressionar, e depois ele cai no erro da mentira. Porque ele falou que vendeu por X, mas não entregou o X, mas falou que tinha sido aquele valor. E aí chega a bonitona da Zafira depois. Fala, por quanto vocês venderam? Né? Quanto foi a oferta? Fala, os pés do que levaram seu marido aí, que foram sepultar, já estão vindo aí para recolher você também, porque você também mentiu. Né? Intenções. Só que aí, gente, friamente, se nós olharmos uns para os outros, nós não conhecemos as intenções dos corações, mas o nosso Senhor conhece as intenções, e é a Ele que nós prestaremos conta um dia. Depois de avaliar segundo o seu critério, Deus recompensará os ministros e despenseiros do Evangelho. Por isso, é mais prudente não julgar antes do tempo. Entra essa palavra prudência. Deixa que Deus julga, né? Deixa que Deus faça a sua análise, né? Hoje está muito em moda o VAR, né? O VAR é aquele recurso de câmeras que tem para pegar lance por lance. Deixa que quem vai ver lance por lance é Deus. É Ele que está no controle do VAR ali. É Ele, não, isso aqui estava certo, isso aqui não estava. A intenção era essa, aquela intenção não era. É Ele quem vai fazer. Tira esse encargo da sua mente, dá muito trabalho. Você ficar pensando em julgar o outro, dá muito trabalho. É difícil de cuidar até da nossa própria vida. Agora eu vou perder tempo em ficar julgando o outro. Deus, está nas tuas mãos. Eu faço a minha parte, eu me esforço,
E o Deus vai recompensar cada um segundo a sua justiça. Aliás, irmãos, diante de tudo que a gente tem visto hoje aqui na nossa nação, lembre de uma coisa, não espere justiça muitas coisas daqui da terra. A gente quer. A palavra fala que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. A gente pode ter sede. Só que a justiça mesmo, fiel, é dele. Enquanto a gente estiver aqui, a Bíblia fala que a justiça humana não passa para Deus de trapos de imundícia. Então não coloque a sua expectativa, esperança na justiça terrena. A nossa justiça vem do Senhor. É Ele quem pleiteia nossas causas, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa. É Ele que está regendo de forma soberana tudo o que tem acontecido sobre a nossa nação. Tá? Não pertence a nós, a justiça pertence ao nosso Deus. Quando virá, pastor? Não sei. Eu sei que um dia ela virá. A Bíblia fala que desde os pequenos até os maiores, desde os poderosos até os que não são poderosos, um dia irão comparecer diante do Senhor. E ali no trono de justiça, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Por fim, então, o objetivo de Paulo no texto, que ora observamos, é mostrar que por sermos pecadores não podemos avaliar devidamente o valor e o mérito da vida e do ministério dos outros. E porque somente Deus pode fazer o julgamento correto no dia já determinado, é não somente destrutivo, mas também ridículo causar divisão na igreja, discutindo sobre quem é servo que merece maior honra. Então, como eu disse, não cabe a nós o julgamento. E é difícil isso, gente. Eu falo por mim mesmo, é difícil que a gente possa entregar o julgamento nas mãos do Senhor. No dia certo, no momento certo, Ele vai fazer as coisas que tem que fazer de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua fidelidade. Se tiver mais 2 minutinhos, eu vou ler a conclusão aqui. John Maxwell, ele diz, um dos principais nomes de formação de líderes, ele escreveu assim, Paulo via a si mesmo como um líder servo, a quem se confiaram coisas sagradas, as quais tinhas de permanecer fiel. Nem a opinião dos outros, nem a sua própria deveriam fazê-lo vacilar. Líderes devem servir pessoas. No entanto, devem obedecer a Deus, mostrando-se fiéis às coisas sagradas que lhes foram confiadas. Então, o líder, a preocupação dele não tem que ser com o julgamento dos outros, assim por diante. Tem que ser servir pessoas. E de que forma? Com fidelidade, permanecendo fiel à palavra. Lembra quando Paulo escreve para a igreja, para Timóteo, melhor dizendo? Ele fala, Timóteo, pregue a palavra. Quer seja oportuno ou não, pregue a palavra. Deus te chamou para ser um dispenseiro dele, um ministro dele. Prega. Porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a ouvir a sã doutrina. Eu não sei, pastor Zé, e vocês que estão aqui me acompanhando, mas eu acho que esse tempo é o hoje. Esse tempo é hoje. Esses dias reavaliando as minhas mensagens, pensando um pouco nas pregações, e eu orei a Deus, falei, Deus, não permita que eu me acovarde. A gente tem que pregar a palavra. Os tempos são difíceis. Alguns assuntos hoje para tratar no altar não é igual antigamente. São mais delicados. Porque hoje a internet, é o juízo, do nosso mundo é a internet. As pessoas hoje elas sentam nas suas poltronas, nas suas cadeiras, pegam o seu celular e está lá. Elas vão julgar você. Nós somos assim. Então que a gente possa tomar cuidado com relação a isso. Nós ministros, que a gente tenha ousadia para pregar, mesmo em tempos difíceis como nós estamos enfrentando hoje. E pregar, gente, aqui não é contra as pessoas. São contra aquilo que as pessoas fazem. O ataque não é a pessoa, o ataque é contra a imoralidade, conceitos
que estão se disseminando na nossa sociedade cada vez mais, de forma acelerada. Ataque à família, né? Já foi dito aí em algumas, eu já vi meio por cima, que agora alguns deputados, alguns que são ali do partido do PT já querem regularizar algumas igrejas, tirar um pouco de poder, e a gente começa a olhar esse pano de fundo, né? E falar, puxa vida, né? Pode chegar um tempo onde nós seremos, ou tentarão nos calar. E o que nós faremos nessa hora? Nós temos que manter fiel a Deus, ou nós vamos rebaixar e falar, não, então agora a gente prega aquilo que vocês querem ouvir. Então que o Senhor nos dê graça com relação a isso. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui da igreja? Os irmãos? No YouTube também creio que não tem. Então nós vamos orar. Vamos ficar em pé, quero orar por você essa noite. Orar pela sua casa, pela sua família. Creio que Deus te trouxe aqui para que você tenha uma visão saudável de um líder, né? Não idolatre um líder. Não idolatre um líder. Líder é um servo, é um mordomo que Deus colocou para estar à frente da pregação da palavra, da obra e assim por diante, tá? Mas são homens que estão subordinados a quem? A Cristo Jesus, tá? Então, ore pelos seus líderes. Paulo aconselha isso, né? Ore. Que a gente possa orar pelos líderes aqui da igreja, que possamos orar também pelas autoridades que são constituídas por Deus, para que o Senhor possa colocar a mão sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja e sobre o cristianismo que está espalhado por toda a terra. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que vem balizar, que vem dar um padrão para que a gente possa seguir. Que possamos lembrar, ó Deus, que os ministros, os despenseiros, eles são servos do Senhor, são pessoas que o Senhor chamou. A Tua palavra diz que o Espírito chamou, Ele concedeu uns para apóstolos, para mestres, pastores. Ó Deus, Ele que fez esse chamamento na vida de cada um de nós. E eu peço ao Senhor para que a igreja, a Tua igreja, possa ter uma visão saudável, e que todo julgamento, Pai amado, nós possamos entregar nas mãos do Senhor. Não cabe a nós, mas ao Senhor somente. É o Senhor quem conhece as intenções, é o Senhor quem conhece a fidelidade do líder, é o Senhor quem conhece o íntimo do coração de cada dispenseiro do Senhor, Pai. E de uma certa forma todos nós somos dispenseiros, somos mordomos. Todos nós fomos chamados para pregar a palavra, todos nós fomos chamados para ir por todo mundo pregando a Tua palavra, Senhor. E nessa noite eu quero pedir para que o Senhor encoraje a Tua igreja, tira todo medo, toda insegurança, toda covardia, Pai, toda vergonha, que possamos pregar com autoridade, poder a palavra do Senhor. Ó Deus, como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus manifestado, que não tenhamos vergonha de falar desse amor de Cristo e daquilo que Ele fez e tem feito por cada um de nós. Pai, abençoe também as famílias que estão presentes aqui na igreja, os que estão em casa, que acompanharam também esse estudo. Coloca a Tua mão de poder sobre eles, Pai. Nós nos lembramos aqui da irmã Rita, que está passando pelo tratamento de quimioterapia. Que o Senhor sustente a vida dela, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça para que ela possa, ó Deus, alcançar a misericórdia do Senhor e enfrentar esse tratamento, ó Deus, sabendo que o Senhor é Deus na vida dela. Oramos também pelo pastor Adilson, pela pastora Patrícia. Pedimos ao Senhor, continue com as Tuas mãos sobre esse casal, Pai, que perdeu ali o Einstein. Tem misericórdia deles, sustenta e fortalece o coração dos Teus filhos ali, Pai. E abençoa cada um de nós, os que estão em casa, os que estão aqui na igreja. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Sábado vai ter o culto dos jovens às 7 horas, normal. Domingo de manhã às 9h30 nós teremos o culto. E às 7 horas da noite também nós teremos o culto. Tá bom, gente? Deus abençoe. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.